O Descomplica Estética de hoje vai te contar como utilizar esse recurso fantástico para um monte de finalidades. Eu observei que muitos profissionais deixaram de lado esse recurso. Ele está lá, ó, largadinho dentro do espaço de atendimento de vocês. Ou só é lembrado no momento da limpeza de pele. Mas a alta frequência tem um monte de indicações. Então vamos resgatar. Primeiro, o que é uma alta frequência e como funciona isso? Existe uma passagem de corrente elétrica naquele equipamento. Esse equipamento, os fluxos são muito rápidos, ou seja, lembra aquele ciclo positivo, negativo? Eles se repetem muitas vezes. Por isso que a gente diz que é uma alta frequência. Algum deles chega a se repetir até 100.000 vezes. E o que acontece? Os corpos que são eletronicamente carregados, eles geram um campo eletromagnético. E é esse campo eletromagnético que tem um mecanismo de ação da nossa alta frequência. Você tem a canetinha de aplicação e aponta um eletrodo. Esse eletrodo ele é de vidro. E o que acontece? Vidro, pessoal, não é bom condutor de corrente elétrica. Então essa passagem de corrente ela fica acontecendo dentro daquele eletrodo. Só que como é um corpo que está eletronicamente carregado, esse campo elétrico começa a funcionar. E ele funciona gerando na superfície de contato, eletrodo e pele, uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial gera um outro elemento. Adivinha quem que é? Ozônio. O ozônio é o principal elemento que vai ter quase todos os mecanismos de ação desse nosso recurso. O ozônio ele tem uma atividade antisséptica muito importante. Para qualquer recurso, na verdade, que precise de antissepsia tecidual, a antissepsia, então, com a nossa alta frequência, acaba sendo indicada. Seja na limpeza de pele, seja num pós-depilação, num peeling de grande intensidade, numa radiofrequência, tudo que gera estresse e comprometimento à ação imunológica do nosso tecido cutâneo. Viu como você está subestimando ele, deixando ele lá paradinho? Mesmo porque ele tem eletrodos diferentes que são aplicados de formas distintas. A primeira que a gente vai conversar é a chamada técnica de contato direta, ou seja, eletrodo direto com a pele. O que eu consigo fazer e quais são os eletrodos indicados para esse tipo de técnica? Então, a técnica direta pode ter o contato realmente direto ou favorecido. Por que eu digo favorecido? Quando a pele está com uma emoliência muito alta, por exemplo, pós a limpeza de pele e extração, a carga de água em contato com o eletrodo às vezes segura um pouco o deslizamento. Após uma depilação, a mesma coisa pode acontecer. Para facilitar esse deslizamento na superfície, vocês podem pegar uma gaze, abram a gaze sobre o tecido área tratada, só para favorecer o deslizamento desse eletrodo de vidro. Esse eletrodo de vidro padrão, que é chamado de cebolinha, ou pelo nome técnico dele também, que é o standard, ele vai ser então trabalhado em toda a área e tecido, onde teve lesão ou risco de comprometimento bacteriano. A alta frequência aumenta o que a gente chama de trofismo dérmico, ou seja, a capacidade de cicatrização desse tecido. Eu mato o excesso de bactérias que competem por nutriente. Só as nossas células viáveis é que vão ter esses nutrientes disponíveis. Com isso, fecha-se mais rápido as regiões pustuladas, de extração e assim por diante. Então vocês viram que não é só na limpeza de pele? Onde eu tenho comprometimento bacteriano? Pós-depilação. Seja no barbear, seja com o uso da cera, seja com o uso do laser, pode toda essa região ficar muito sensível. E se tiver comprometimento bacteriano, isso vai favorecer lá na frente surgir a pseudofoliculite e o desenvolvimento do COME2. Então, para regiões lisas, planas, você pode trabalhar com a cebolinha. Se for numa área corporal muito grande, indica-se o cebolão. E para a região de dobras, por exemplo, pescoço, região dos braços, axila e virilha, a gente tem o forquilho como uma opção de trabalhar de forma mais homogênea essa região. Vai em contato. O legal é que ele não gera desconforto. Quanto maior for a superfície de contato desse eletrodo com a pele, menos o nosso paciente sente a corrente passando. Ah, que legal! Então,
Para o tópico onde não teve lesão, quero só uma limpeza, favorecer essa carga de cicatrização, eu posso trabalhar com esses eletrodos pelo contato direto. Sim, Rafa. E alguma região que tem algum machucadinho, alguma região que está com uma acne ativa, o que eu posso fazer para tentar fechar mais rápido, para essa lesão ou trazer esse carnegão da acne mais para fora sem fazer a extração? Porque quando eu estou com a pele acneica, eu não posso fazer o movimento de extração convencional. Por quê? Toda aquela região postulada, ao extrair, pode realmente extravasar o conteúdo que está lá dentro ou, pessoal, ó, estourar por de dentro da pele. Ninguém quer bactéria por de dentro da pele, tô certo? Por isso que a gente dá a indicação de não espremer essa acne ativa. Trabalhe com o fulgurador. O fulgurador é aquele que tem, ó, o biquinho que lembra o beija-flor. O que tem? A gente coloca ele até aqui do lado para você dar uma olhadinha, lembra lá. Ele concentra toda aquela passagem de corrente de campo elétrico numa pequena área de superfície de contato. Com isso, ao se aproximar da pele, ele utiliza o ar como meio de condução de eletricidade. Vem essa faísquinha. Você coloca isso sobre as regiões onde tem a acne ativa, aonde você quer promover o fechamento de alguma ferida. Fiz uma extração aqui, está toda aberta, vem com o faiscamento. Alguns autores chamam essa técnica de cauterização. Eu discordo, porque quando a gente cauteriza, é uma proposta de queimadura. A gente não está queimando esse tecido. Eu estou favorecendo a carga de cicatrização, porque eu estou mandando embora todas as bactérias. Utilize a técnica de faiscamento avisando o seu paciente disso. Por que você vai avisar? Como ele concentra toda a energia num único ponto, ele é um pouquinho desconfortável. É uma técnica um pouquinho chata. E ele vai assustar se de repente ele tomar um choque do nada. Tem alguns pacientes que são extremamente sensíveis e têm fobia à eletricidade e choque. Conversa com ele, viu? Então já ajudei a fechar a feridinha aberta e com isso meu tratamento fica, ó, com controle bacteriano. Sim. Cuidado só na associação de técnicas, porque o fulgurador você não vai usar, por exemplo, numa região onde você fez inserção de substâncias como pigmentos. Se você vem na micropigmentação e tentar promover cicatrização e fechamento com o fulgurador, você vai extrair o pigmento. Ah, então ele não tem essa finalidade, não. Mas alta frequência em algum momento pode ser utilizada para aumentar a permeação de ativos funcionais? Pode sim, pessoal. Para isso vocês utilizam o último tipo de eletrodo, que é o saturador. Isso que a gente está vendo aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho um eletrodo de vidro e dentro dele tem esse material metálico, como se fosse uma molinha. O que acontece? Nessa técnica indireta, o paciente ele segura o corpo do equipamento da canetinha com uma mão e com a outra no eletrodo. Detalhe, nada de anéis, nada de uso de substâncias e utensílios metálicos, tá? Tá tudo, ó, nu nas mãos e nos anéis e nos punhos. O paciente não precisa estar nu não, tá, gente? Daqui pra cima só. Essa corrente vai passar, ó, pelo corpo desse paciente. Ele vira parte, integra esse eletrodo. Com isso, ele é um novo eletrodo. Ele tem um próprio campo eletromagnético. E por que você está ressaltando isso? Na hora de você colocar a mão nesse seu paciente, não coloque com pequena superfície de contato. Por quê? Tá aqui meu dedinho. Se eu estou segurando alta frequência com o eletrodo saturador, se eu vir com superfície de contato pequenininha, vai dar, ó, choque nesse tecido. O que a gente vai fazer? Sempre superfície de contato grande. Então, para não ter o choque, vem, ó, coloca a mão como um todo na área tratada. O que você tem? Essa pessoa que está sobre a corrente contínua, ela tem a característica de diminuir a função barreira da pele. E com isso, fica favorecida a entrada de princípios ativos. O que a gente vai fazer a partir de então? Uma técnica que chama tamborilamento. Vocês vão dedilhar a área tratada sem perder a superfície de contato para não dar o choquinho propriamente dito. Você pode usar isso para algumas máscaras de hidratação, para aumentar a ação de alguns anestésicos tópicos, dentre outros elementos. Utilize aí o que você precisa de favorecedor de permeação para melhorar o seu tratamento. Já que a gente entendeu como usar um pouquinho melhor a alta frequência, que é aquele basicão,
Vamos lembrar agora que existe um conceito no mercado que às vezes muita gente fica em dúvida. Vale a pena? Não vale a pena? Vocês já ouviram falar de efeito Cinderela? Eita! Aquela primeira corrente é a ionização. Para que a gente trabalha com essa corrente que é de perfil polarizado? Então, ou seja, você sabe certinho onde está o polo positivo e onde está o polo negativo da sua corrente. Ela é bastante utilizada para permeação de ativos funcionais. A amperagem média hoje indicada para ela é de 0,5 amperes. Tomem atenção com relação ao que vai ser colocado debaixo de cada um dos eletrodos. Vamos lembrar que você sabe que é positivo, quem é o negativo. Se você quer trabalhar com o mecanismo de eletrorrepulsão, negativo repele negativo e positivo vai repelir o positivo. Com isso, coloque abaixo do eletrodo positivo seus princípios ativos positivos e abaixo do seu eletrodo negativo os seus princípios ativos negativos. Assim você consegue empurrar ele com maior quantidade dentro da pele. Já quando a gente trabalha com outras técnicas e recursos, é preciso pensar o que você quer de benefício daquela corrente. A gente vai conversar como utilizar o vapor de ozônio e qual a importância dele dentro dos tratamentos, seja como auxiliar e até na sua limpeza de pele. Então, pessoal, tô aqui para conversar sério com você do ozônio. É outra coisa que você está deixando parado aí dentro do seu espaço de atendimento, não é verdade? E por quê? Vamos lembrar as características, finalidades e indicações reais dessa eletroterapia? Primeiro, vapor de ozônio. Ele pode ser utilizado com duas condições na chave: tratamento só com o vapor e tratamento com ozônio associado ao vapor. Quando vocês trabalham com o vapor, ele promove no tecido uma umectação. Então ele aumenta a carga hídrica da pele? Sim, por isso que ele é bem indicado no procedimento da limpeza de pele. Aliás, vou conversar com você sério. Como que você está fazendo essa sua limpeza de pele? Bem, faz aquele preparo, aquela higienização e depois coloca todos os algodão com a trieta ou com o emoliente em questão e taca vapor de ozônio em cima. Tira tudo e começa a fazer extração. Galera, então vamos mudar o nosso procedimento de limpeza de pele, fazer um procedimento de limpeza de pele com alta carga de hidratação? O ozônio, ele tem sim a capacidade de devolver a carga hídrica para a pele, mas o que é preciso pensar? Essa água em temperatura gera maior emolência e flexibilidade. Se começa a perder a temperatura, começa a perder a flexibilidade. Então, o primeiro ponto, é ideal trabalhar com a umidificação do tecido ainda com ele quente, se a ideia é a extração. Segundo ponto, ação do ozônio. A gente realmente tem que ligar ao término de cada um dos processos para aumentar a antisepsia do tecido. Vai ter extração, vai machucar e eu quero essa pele, ó, um brinco antes de começar a promover a extração de cada um dos comedões. Só que o ponto 3, eu vejo que todo mundo está fazendo isso de forma não tão indicada. A água vai interagir com a trieta ou com o emoliente em questão para promover a retenção de água nesse tecido. Então eu jogo primeiro todo o vapor de ozônio e depois eu desligo. A trieta ela tem um tempo para começar a funcionar de 5 a 7 minutos em média. E ele consegue reter essa hidratação de 5 a 7 minutos. Então se eu coloco toda a hidratação, eu teria 5 minutos em média para fazer a extração do rosto como um todo. Qual é o ideal? A gente fracionar. Dividam mais ou menos em 4 quadrantes a área de extração e tratamento. Faz a hiperidratação numa região. Deu os 5 minutinhos dessa primeira região, traz o ozônio para essa. O que você vai fazer? A extração dessa área previamente umectada. Deixa essa daqui hidratando. Deu os 5 minutinhos, o que você vai fazer? Vapor sai daqui, vem para outra região. Extração dessa. Deu os 5 minutinhos, traz para essa extração. Deu os 5 minutinhos, desliga o fio lá e acaba de fazer a extração. Quando você tem essa umectação ativa, os seus resultados na limpeza de pele com a extração, eles são muito otimizados. A dor é menor e você consegue melhores resultados sépticos, porque o ozônio está a todo momento funcionando.
envelhecimento, basicamente, nós precisamos cuidar dos radicais livres. Alguns nutrientes vão cuidar disso para minimizar, para que seja um metabolismo bacana, não em excesso, e que a gente envelheça. A pele tem dois tipos de envelhecimento. O normal, que é o intrínseco, por conta da idade que todos nós vamos passar, e o extrínseco, que é aquele que é onde a gente tem o dano, onde a gente vai atrás do sol, da alimentação, e acaba tendo esse dano. E hoje o extrínseco tá subindo bastante, não tá? Total. O nosso sol, péssimo, então a gente tem que cuidar muito bem. Luzes, lâmpadas, então tudo isso acaba influenciando. Poluição. É isso que eu falo tudo pras lagartixas aí da laje. Nada de excesso de sol, pessoal. Ai, eu quero vitamina D. Justifica? Meia hora de radiação solar na palma da mão já faz suficiente de vitamina D. Pode sair da laje daí, vamos tomar o suficiente de sol. E o fotoprotetor, ele nunca para totalmente isso. Aquela porcentagem que passa já é o suficiente para você ter então a produção de vitamina D. Em último, algo aumenta muito a produção de radical livre. Sim. E na alimentação principalmente, não é? Com certeza. E de uma coisa que a galera é viciada do outro lado. Quem é esse grande vilão? Açúcar. Ah. E principalmente, Rafa, não é o açúcar simples, aquele açúcar banal que a gente come todo dia. Ele também vai ser bem prejudicial. Mas existe uma coisa chamada produto de glicação avançada. Eita. É o açúcar que deu a mãozinha para uma molécula de gordura ou de proteína e ele começou a ficar caramelizado. Então é o pão tostado, é a carne torrada preta, é a superfície dos alimentos bem pretinha, sabe, bem carbonizada, aquele churrasco bem carbonizado que você gosta de comer todo dia, ou simplesmente doces, balas, chicletes, biscoitos, sorvetes, todos são produtos de glicação avançada. Aliás, sorvete, pessoal, pra quem não sabe, é o alimento que mais infarta, tá? É o alimento onde que não tem praticamente nada de bom, a não ser pro vendedor, porque não tem uma carga nutricional legal, tem uma carga de gorduras irregulares. Total, e muito açúcar. E muito açúcar. Gordura e açúcar, juntou os dois. Agora, Rafa, a nutrição vem aí. Por que não tomar um sorvete feito de água de coco e fruta? Aí, pessoal do sorvete, tem opção, hein? Tem opção? É pra isso que a gente tá aqui. Não é só pra falar não coma, e sim pra dar opções. Já que a gente vai tirar um, a gente precisa colocar outro que tenha algum fundamento nutricional que traga algum benefício para o paciente. Eu sempre falo daí quando o pessoal vê aqui nas orientações de estrategista de emagrecimento o seguinte, não é aquela história de corta o doce, corta o pão, corta o macarrão, corta isso, corta aquilo, pelo amor de Deus não corte os pulsos, porque no final de tudo você acabou com a alegria de viver da pessoa, Com certeza, não é você vai ficar muito triste, vai ficar linda, mas vai ficar triste e deprimida. E daí se ficar triste e deprimida, fica enrugada, vai envelhecer do mesmo jeito. Então não é ideia a gente falar de como manter essa pele bonita e jovial, mas precisa controlar muito essa inflamação, né? Com certeza. Essa carga de açúcar. Pessoal, hoje vivemos a sociedade da doença. A gente precisa falar uma verdade pra você aí do outro lado. É muito mais vantajoso, Livros são moléculas instáveis que existem nas nossas células. Atacam outras moléculas vizinhas, roubando-lhes um eletrão e com ele um átomo para voltarem a estabilizar. Quando a molécula atacada perde esse átomo, transforma-se num radical livre, começando uma reação em cadeia. Num caso normal, o organismo consegue lidar com estes radicais livres. Mas se houver demasiados radicais livres, as células podem sofrer danos devastadores. Free radical damage is associated with a number of diseases like heart disease and cancer and macular degeneration, but we also think that free radical damage to cells and tissues is a fundamental part of the aging process itself. Why we grow old is in part due to the activity of free radicals. Mas os antioxidantes, sobretudo as vitaminas A, C e E, limpam os radicais livres e impedem que ataquem as nossas células. Uma demonstração simples, com apenas um bife, pode mostrar como a vitamina E é boa para evitar os danos dos radicais livres ou a oxidação. When you look at it in the grocery store, it's red and beautiful. That's the vitamin E that's protecting the meat from oxidation. What I'm going to show you is what happens if you destroy the vitamin E. So we're going to take this chemical
and place it on the surface of the meat. That's going to actually destroy the vitamin E. Depois de a vitamina E ser destruída, as células da carne são assoladas por radicais livres. Em poucos minutos a carne começa a ficar castanha e com ranço. As células sofrem danos irreparáveis. The same thing would happen to your body if you didn't have the protective effect of vitamin E.